O assunto aqui é o que é a mente? Como ela funciona? Estamos diante de algo aqui que não é tão complicado. Pelo menos a base teórica disso. Talvez a dificuldade aqui esteja em nos tornarmos cientes disso, de uma forma evidencial, vivencial, de uma forma prática. A ciência da verdade da mente não pode ser uma coisa teórica. Então não basta ouvirmos isso aqui e até conseguirmos uma aproximação intelectual do assunto. É necessário uma aproximação onde você olhe para esse movimento, se torne ciente dele. Se trata de perceber isso. O que eu quero lhe dizer aqui é que nós não podemos ter uma base teórica e, com base nessa teoria, termos a verdade sobre isso. Uma teoria é apenas uma ideia, um conjunto de ideias forma um conceito, forma uma narrativa. E você pode ter uma ideia sobre isso e, ao mesmo tempo, um conjunto de ideias, uma ciência teórica sobre isso e, ao mesmo tempo, continuar preso, vitimado a essa condição, que é a condição desta mente egóica. O que é essa mente egóica? É um modelo de inconsciência. Nós temos vivido nesse modelo há milênios. Essa é a condição do ser humano. A mente egóica é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações. Tudo que você tem de verdade sobre quem você consegue colocar em palavras, e nessas palavras, tudo que você pode expressar são imagens do passado, lembranças, recordações. Ou seja, não estamos lidando com a realidade daquilo que somos. Estamos expressando uma memória que trazemos de uma ideia sobre quem nós somos. A compreensão do seu ser, a compreensão da verdade, requer que você vá além desse eu, além desta mente, que é a mente do eu, que é a mente humana, que na verdade se constitui num conjunto de imagens, de ideias, de lembranças, de memórias. Então, o que é a mente humana? Um conjunto de imagens, lembranças e memórias. Sua resposta à vida, agora aqui nesse momento, se é uma resposta que vem desse fundo de lembranças, memórias, é uma resposta dessa mente humana. O que representa uma resposta desse eu, desse ego, dessa pessoa que você acredita ser. E esse modo de funcionar na vida é basicamente condicionamento, é basicamente sofrimento. Então há essa ilusão, a ilusão de um eu presente, atuante, dizendo, pensando, sentindo, fazendo. É assim que a mente humana funciona. Essa é a condição de identidade ilusória, deste falso centro que é o ego. Aqui o trabalho consiste em tomarmos ciência da verdade do nosso ser. Isso requer que você se aproxime desse movimento da mente, reconhecendo a ilusão presente dentro desse movimento, tomando ciência, que eu chamei aqui de reconhecer, é tomar ciência dessa dualidade presente. Essa dualidade é o sentido de alguém dentro da experiência. Alguém pensando, alguém falando, alguém agindo, alguém sentindo.
É assim que a mente egóica funciona. É assim que a mente humana funciona. Tomar ciência disso, ficar ciente desse movimento, é ir além desta limitação. Então, a condição do eu, do ego, é a condição do experimentador. É daquele que está presente, e isso é uma ilusão, presente falando, presente agindo, presente atuando. Essa condição ilusória, onde esse eu se separa da ação, do falar, do pensamento, e, portanto, do pensar, do sentir, e, portanto, do sentimento, da emoção, toda essa condição psicológica de ser alguém dentro da experiência é o próprio movimento desse eu, é o próprio movimento desse ego. Isso é um movimento de condicionamento. Então, toda a confusão presente em nossas vidas é algo que está presente em razão deste autocentramento, desta identidade ilusória, que é a mente do eu, que é a mente egóica. Tomar ciência desse movimento é ir além dessa condição. A ciência disso traz o despertar da verdadeira consciência. Porque toda esta consciência, como nós conhecemos, que é a consciência da mente, é a consciência do eu. É parte desta condição psicológica ilusória de ser alguém. Quando ocorre o despertar da real consciência, ocorre o fim para esta condição, que é a condição desta mente egóica, desta ilusória mente, a mente do ego, a mente da pessoa, essa mente humana. Essa mente humana é o resultado de um condicionamento cultural, religioso, social, político, filosófico. Nossas crenças, conclusões, certezas, dúvidas, incertezas, tudo isso nasce desta condição, que é a condição do eu. É aqui que reside o sofrimento. O trabalho aqui consiste em termos uma aproximação de nós mesmos. Ao olharmos para esse movimento do eu, ao olharmos para esse movimento da mente, percebemos esta condição de dualidade. Percebemos essa condição de uma ilusória identidade presente dentro dessa experiência. Esta ciência sobre isso, a revelação da verdade sobre isso, é o despertar. Então, o sentido de um eu desaparece. A ilusão desse experimentador, desse pensador, desse observador, desse que escolhe, resolve, decide, desaparece. E quando ele desaparece, algo novo surge, desconhecido surge, inominável surge. É a presença da inteligência divina, da consciência, da verdade, do seu ser. Alguns chamam isso o despertar da consciência. Então, o despertar da consciência é o fim desta mente egóica, que é a mente do eu. Outros chamam isso de iluminação espiritual. Algo inteiramente novo, desconhecido, porque não há mais o sentido de separação. Esse sentido de um eu presente, pensando, sentindo, agindo, fazendo, desaparece. Percebam a beleza disso, a confusão em nossas vidas, a desordem em nossas vidas, a infelicidade em nossas vidas está na vida desse eu. Apenas
nessa particular vida do eu está presente tudo isso. Essa particular vida do eu desaparece quando a real vida divina floresce. É o despertar da consciência. É a realização de Deus. Não há técnica, não há método, não há sistema algum que possa lhe conduzir a isso, lhe dar essa revelação, lhe fazer perceber essa realidade. A ciência de si mesmo agora aqui, a observação do próprio movimento de cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada percepção, perceber que esse sentido de um eu aparece para julgar um pensamento, para condenar, para rejeitar ou para se identificar com ele. Perceber que esse sentido do eu surge para julgar uma emoção, para gostar ou não gostar dessa emoção e assim se identificar com ela de uma forma positiva quando gosta da emoção, se identificar com ela quando rejeita essa emoção. Então há essa constante luta em nós, há esse constante conflito criado por esse sentido de um eu se separando. Nós temos encontros online onde estamos trabalhando isso, investigando isso, aprofundando essas questões. Esses encontros acontecem nos finais de semana. Nós temos aqui o nosso grupo do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar no grupo e conhecer de perto. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego, o despertar de Deus, o despertar de sua natureza divina. Assim, quando nós nos aproximamos e olhamos para todo esse movimento interno, nós colocamos luz sobre esse movimento e percebemos pela primeira vez esta dualidade, esta separação. É porque sempre nos separamos que estamos em conflito. Quando há esta separação, há naturalmente o conflito. Quando um pensamento está presente, ou um sentimento, ou uma emoção, e isso é simplesmente visto como uma aparição, e não colocamos esse elemento, que é o eu, nisso, a dualidade termina. O problema aqui é que, por muito tempo, isso tem sido nossa prática. Desde que saímos do berço, estamos sempre colocando dentro da experiência a ilusão desse eu. É assim que essa mente egóica funciona. Estamos sempre dando credibilidade a essa experiência porque existe alguém para fazer algo contra essa experiência ou a favor dessa experiência. Quando gostamos de algo, nos identificamos. Quando rejeitamos aquilo, também nos identificamos. Nós criamos uma identidade. Quando aceitamos ou quando rejeitamos. Um pensamento, por exemplo, um sentimento, uma emoção, e isso naturalmente sustenta esse modelo de identidade separada, que é o ego. Compreendam isso. Aqui está o princípio da ilusão. Aqui está o princípio do sofrimento humano. Aqui estamos no canal lhe mostrando que é possível uma vida, sim, livre de toda forma de sofrimento. O nosso sofrimento psicológico, emocional e boa parte do sofrimento físico está na ilusão de uma identidade presente, que é o eu, sempre se confundindo com essa experiência. Se, por exemplo, há uma enfermidade no corpo, pode haver dor, pode haver fraqueza, mas se você coloca uma identidade nessa enfermidade no corpo, há o sofrimento. Aí não é só um mal-estar no corpo, uma dor física, existe o elemento que é o eu, o ego, identificado com o corpo e sofrendo. Então, nós vivemos sempre nessa condição de identificação com o corpo e com a mente. Então, esses estados internos
de infelicidade, como ansiedade, depressão, angústia, a dor da solidão. Tudo isso é parte do eu, do ego, desse sentido de alguém presente dentro dessa experiência. Quando olhamos de perto a experiência, o que temos presente é um conjunto de imagens, de lembranças, de memórias, ou mesmo de uma fraqueza física ou uma dor no corpo. Então, fisicamente ou psicologicamente, nós colocamos uma identidade que está brigando com a experiência da memória, da lembrança, da imagem, e isso fortalece a ilusão de um ego, de um eu, de uma identidade separada, de uma mente egóica. Então, nós temos presente o sofrimento, a infelicidade, a presença da infelicidade. Tudo isso está presente em razão desses estados internos psicológicos de sofrimento que nós cultivamos. Fazemos isso de uma forma completamente inconsciente, de uma forma mecânica. É um hábito, na verdade, é um vício. Esse modelo de pensamento repetitivo, esse modelo de pensamento negativo, de pensamento obsessivo, de tagarelice interna, esse vício de pensar, isso requer a ilusão de uma identidade presente, sempre cultivando esse padrão, esse modelo, esse condicionamento. Então, é um condicionamento egóico, é um condicionamento mental, é o condicionamento da mente. O nosso trabalho aqui consiste no fim do eu, no fim do ego, no fim dessa ilusão, que é a ilusão de uma identidade presente agora, aqui, nessa experiência. Seja uma experiência desagradável ou uma experiência agradável. No ego, estamos sempre buscando, nesta mente egóica, nesta mente humana, estamos sempre em busca do prazer e na tentativa de nos livrar da dor. O que é prazeroso, nós queremos. O que é doloroso, nós rechaçamos. O que não nos disseram é que estamos sempre dando identidade a esse eu quando fazemos isso, porque estamos fomentando essa ideia ilusória de separação, de dualidade. A verdade sobre o seu ser é não dual. Seu ser, sua natureza real, não carrega conflito, não carrega sofrimento. E sofrimento e conflito é algo presente nessa dualidade, nessa ideia de eu e a outra coisa. Olhar para esse movimento do eu, do ego, desse mim, sem colocar a outra coisa, isso é o fim desse eu, desse ego, desse mim. Assim, a nossa ênfase aqui está na aproximação do autoconhecimento, na verdade do autoconhecimento. Isso lhe coloca em direto contato com a verdade da correta meditação, da real meditação, de uma forma vivencial, aqui e agora. Então, nisso consiste o nosso trabalho aqui com você, lhe mostrando que, sim, é possível o fim dessa ilusão, o fim desse sofrimento, essa realização do seu ser, que é a realização de Deus, que é o despertar da consciência, o que alguns chamam de iluminação espiritual. A beleza disso é ir além dessas fronteiras, que são as fronteiras do espaço e do tempo. No ego nós vivemos nessa base, dentro desses limites, vivemos nessa noção de espaço e tempo. Isso é uma criação do pensamento. Então, nessa coisa de estar sempre nessa experiência, experimentando, estamos sempre dentro dessa limitação, desse sentido de ser alguém, que tem a ilusão de alcançar um dia alguma coisa, para se completar, para se realizar, para ser feliz. Então, há sempre a ideia
de uma realização no âmbito material ou no assim chamado espiritual no tempo. Então nós temos que sair daqui e ir para algum lugar. E nós temos que sair daqui e ir para o futuro, para a realização do amor, da paz, da felicidade. Então estamos sempre nessa ilusão de realizar ou nesse mundo ou no outro mundo essa liberdade, essa felicidade, essa verdade. Então estamos sempre dentro desta noção de espaço e de tempo. A beleza desses encontros é que nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu. E isso é o fim da ilusão do tempo. Isso é o fim da ilusão do espaço. Eu tenho chamado esse espaço-tempo de linha do tempo. Essa linha do tempo ocorre dentro desse movimento que é o próprio movimento do eu. Nessa ilusão que o pensamento tem produzido, que eu tenho chamado de tempo psicológico. Então, eu não sou isso, mas um dia serei. Eu não tenho isso, mas um dia terei. Isso tudo está dentro da ilusão do ego. Tudo isso para ser feliz, para se completar, para se sentir pleno. A verdade do seu ser é esta felicidade aqui e agora. É essa completude aqui e agora. Então estamos além desta fronteira de espaço e tempo quando realizamos a verdade daquilo que somos. Assim, o trabalho consiste em nos tornarmos cientes da felicidade inata do próprio ser. Isso representa uma mente nova, uma consciência nova. Eu tenho chamado de real consciência, esta nova consciência. Esta mente nova é esta mente livre, não mais esta mente egóica, não mais esta mente humana. Uma qualidade de vida livre da ilusão desta assim conhecida vida do ego, desta vida do eu. Em geral, nós chamamos de minha vida para essa condição limitada de vida nesta linha do tempo, onde existe esse espaço e existe esse tempo para esse mim, para esse eu, alcançar coisas em algum lugar ou em algum momento futuro. Tudo isso desaparece quando o seu ser, como plena consciência, se mostra. Então, no despertar da verdade do seu ser, no florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial, aquilo que está presente é a felicidade, é a completude, é a realização real, que é a realização de Deus. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro do canal. Temos encontros também online, onde estamos trabalhando isso com você. Aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Você pode entrar no nosso grupo e se aproximar desses encontros online. Há algo diferente nesses encontros que nós naturalmente não temos num vídeo como esse. Então fica aqui o convite. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui no comentário. Faz sentido? Deixa o seu like e já se inscreve no canal. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, internamente estamos vivendo dilemas, contradições. Estamos vivendo quadros de insanidade, em razão da presença dessa qualidade de memória, que são nossas memórias psicológicas.